E se um simples gesto de carinho mudasse o destino de uma família inteira? Você acredita que o amor de uma criança é puro o suficiente para revelar o que o dinheiro não pode comprar? E se uma menina rica, cercada por babás, brinquedos e luxo, só parasse de chorar nos braços da faxineira humilde? Essa história começa com um choro que ninguém conseguia silenciar, mas termina com um pedido tão inesperado que ninguém jamais esqueceria. Porque a menina rejeitava todos, menos ela. O que a faxineira tinha que ninguém mais conseguia dar? Comente agora. O amor verdadeiro não escolhe aparência nem posição social. Curta se você acredita que conexão verdadeira vale mais que qualquer status. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias tocantes toda semana. Compartilhe com alguém que acredita que o carinho transforma vidas. O eco do choro perfurava as paredes de mármore da mansão Moreira como uma sirene desesperada que anunciava uma tragédia silenciosa. Júlia, com seus 2 anos e cabelos dourados em cachos rebeldes que lembravam fios de ouro líquido, estava inconsolável há 3 horas seguidas. Seus punhos minúsculos socavam o ar com força surpreendente, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto avermelhado como pequenos diamantes de sofrimento, criando poças salgadas no lençol de seda italiana que custara mais que um carro popular. A babá suíça, contratada por R$ 15.000 mensais através de uma agência internacional especializada, balançava a menina com movimentos mecânicos e milimetricamente calculados, seguindo todas as técnicas de pedagogia infantil que aprendera nas melhores instituições europeias. Mas Júlia apenas gritava mais alto, como se cada tentativa profissional de consolo fosse uma agressão à sua alma ferida. O perfume caro da funcionária, um Chanel Nezu 5 importado diretamente de Paris, parecia queimar as narinas sensíveis da criança, que virava o rosto com repulsa e se debatia com uma força que desafiava sua idade. Senhorita Ana, talvez devêssemos tentar a música clássica novamente, sugeriu Augusto Moreira, passando as mãos pelos cabelos grisalhos em um gesto que revelava desespero absoluto. Suas mãos tremiam ligeiramente, traindo a aparente calma de um homem acostumado a controlar impérios financeiros, e o nó da gravata Hermès parecia apertar sua garganta como uma corda invisível que o sufocava lentamente. A babá assentiu com o profissionalismo frio que caracterizava sua formação europeia, dirigindo-se ao sistema de som integrado que custara o equivalente ao salário anual de 3 funcionários. Mozart começou a ecoar pelos alto-falantes Bang & Olufsen, estrategicamente posicionados. Mas Júlia apenas intensificou seu pranto desesperado, como se a música refinada fosse um insulto brutal aos seus ouvidos que pediam por algo mais genuíno, mais humano. Augusto observou a cena do portal de mogno maciço, importado diretamente da Amazônia, sentindo o peso esmagador de uma impotência que nenhum dinheiro do mundo conseguia curar. Aos 42 anos, ele comandava um império financeiro que se estendia por 3 continentes. Negociava milhões com um simples aceno de mão, mas diante do choro inconsolável de sua filha, descobria-se reduzido a um homem comum, perdido e vulnerável. O mármore gelado de Carrara, sob seus pés cobertos por sapatos de couro italiano, parecia sugar toda sua energia vital, enquanto o lustre de cristal Baccarat, uma peça única avaliada em R$ 200.000, balançava ligeiramente com as vibrações do desespero infantil que impregnava o ar. Talvez ela esteja com fome, murmurou ele, mais para quebrar o silêncio torturante do que por acreditar realmente nessa possibilidade. Já tentei alimentá-la 3 vezes nas últimas 2 horas, Sr. Moreira. Ela recusou a papinha orgânica preparada pela chefe francesa, o iogurte grego importado e até mesmo as frutas tropicais cortadas em formatos lúdicos pela nossa nutricionista infantil.
respondeu Ana, sua voz mantendo o tom profissional e controlado, apesar da exaustão evidente que começava a se desenhar ao redor de seus olhos azuis como safiras polidas. O choro de Júlia ecoava pelos corredores imensos da mansão, ricocheteando nas paredes cobertas por quadros de mestres renascentistas, cujo valor ultrapassava o PIB de pequenas cidades. A residência, que custara 20 milhões de reais para ser construída segundo o projeto de um arquiteto mundialmente famoso, parecia transformar-se em uma prisão dourada, onde o sofrimento de uma criança se amplificava infinitamente, criando uma sinfonia sombria de desespero. Os tapetes persas centenários, herdados de gerações de comerciantes ricos, abafavam os passos apressados dos funcionários que corriam de um lado para outro, buscando desesperadamente qualquer solução miraculosa para o tormento da pequena herdeira. Dona Francisca, a governanta que cuidava da casa há 15 anos, como se fosse sua própria família, apareceu na entrada do quarto infantil, carregando uma bandeja de prata maciça, contendo chás calmantes especiais, preparados com ervas raras, cultivadas no jardim particular da mansão. Seus 60 anos de experiência cuidando de crianças da mais alta sociedade paulistana pareciam completamente inúteis diante daquela situação que desafiava toda a lógica conhecida. O aroma delicado de camomila silvestre e erva cidreira se misturava ao perfume suave das flores frescas trocadas diariamente por uma floricultura de luxo. Mas nem mesmo essa combinação aromática conseguia penetrar na bolha de desespero que envolvia a menina. Senhor Augusto, já chamei 3 pediatras diferentes, incluindo o mais conceituado de São Paulo. O Dr. Henrique está a caminho, mas pelo telefone ele confessou nunca ter visto um caso assim. A voz experiente de Francisca falhou quando Júlia emitiu um grito particularmente agudo que pareceu rasgar o tecido da realidade. Augusto fechou os olhos com força, tentando desesperadamente bloquear o som que parecia perfurar sua alma como milhares de agulhas incandescentes. Desde que Isabela morrera durante o parto complicado há 2 anos, levando consigo não apenas sua vida, mas também todos os sonhos de uma família perfeita, ele investira fortunas colossais em cuidados especializados para Júlia. Babás europeias, com diplomas em universidades prestigiosas, brinquedos educativos alemães, desenvolvidos por psicólogos infantis, alimentação supervisionada por nutricionistas famosos que cobravam consultas de R$1.000, quartos decorados por designers internacionais, que transformaram o espaço em um verdadeiro parque temático de luxo. Tudo do melhor que o dinheiro podia comprar. Tudo do mais caro disponível no mercado mundial, tudo absolutamente inútil quando sua filha precisava desesperadamente de algo que nenhuma quantia conseguia adquirir. O tecido aveludado da poltrona vitoriana onde ele se apoiava, uma antiguidade adquirida em leilão londrino por uma fortuna, estava úmido de suor frio que brotava de seus poros como evidência física de sua angústia. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários sem o menor tremor, agora tremulavam descontroladamente como folhas ao vento de uma tempestade emocional. O relógio Rolex Submariner, em seu pulso, presente de aniversário de sua falecida esposa, marcava 17h40, quase 4 horas intermináveis de choro que parecia não ter fim. Papai... A voz frágil e quebrada de Júlia cortou o ar espesso como uma lâmina afiada, fazendo seu coração se despedaçar em milhares de fragmentos dolorosos. Era a primeira palavra inteligível que ela conseguia pronunciar entre os soluços desesperados, e soava como um pedido de socorro dirigido ao único homem no mundo que daria tudo, incluindo a própria vida, para vê-la sorrir novamente. Augusto se aproximou da filha com passos hesitantes, estendendo os braços trêmulos em direção ao pequeno corpo convulsionado pelo choro. Por um momento eterno, Júlia pareceu considerá-lo com seus olhos verdes enormes,
exatamente iguais aos de Isabela. Uma semelhança que ainda cortava sua alma como uma faca, encarando-o com uma mistura complexa de esperança desesperada e desconfiança instintiva. Mas quando ele finalmente tentou pegá-la no colo, oferecendo todo o seu amor paternal, ela se contorceu violentamente e gritou ainda mais alto, rejeitando até mesmo o homem que representava sua única família no mundo. A porta dupla do quarto se abriu silenciosamente, revelando uma figura que ninguém esperava ver naquele momento. Maria apareceu na entrada como uma aparição inesperada, segurando um pano de limpeza úmido na mão direita, suas roupas simples contrastando drasticamente com o luxo ostensivo que dominava cada centímetro do ambiente. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque despretensioso, e ela usava um uniforme azul desbotado que já havia visto dias melhores. Mas havia algo extraordinário em seus olhos castanhos, uma doçura genuína e um calor humano que parecia irradiar como luz solar em um dia de inverno. Desculpe, seu Augusto, eu não sabia que... Ela começou a se retirar discretamente, mas algo milagroso aconteceu. O choro de Júlia diminuiu instantaneamente no momento exato em que sua voz suave ecoou pelo quarto como um bálsamo sonoro. Todos congelaram em seus lugares como estátuas de sal. A babá suíça, Augusto, Dona Francisca, até mesmo os funcionários que passavam pelo corredor de mármore, todos pararam simultaneamente para observar o fenômeno inexplicável que acabara de se manifestar diante de seus olhos incrédulos. Maria permaneceu imóvel na soleira da porta, seu pano de limpeza ainda gotejando água perfumada com aroma natural de lavanda. Júlia havia parado de chorar completamente e agora olhava para a faxineira com uma curiosidade pura que substituíra todo o desespero anterior. Seus grandes olhos verdes, brilhando com lágrimas que ainda não haviam secado, mas que agora pareciam cristais de esperança. Entre, sussurrou Augusto, sua voz rouca de emoção contida. Maria hesitou na soleira da porta, seus dedos apertando nervosamente o pano úmido que ainda gotejava água perfumada. O silêncio que se instalara no quarto era quase sobrenatural. Apenas alguns soluços entrecortados de Júlia quebravam a quietude tensa que envolvera todos os presentes como uma névoa espessa. Seus sapatos gastos de borracha fizeram um ruído quase imperceptível contra o mármore polido, quando ela deu o primeiro passo hesitante para dentro do santuário dourado da pequena herdeira. «Oi, princesinha», murmurou Maria com uma voz macia como veludo, aproximando-se da cama infantil com movimentos lentos e deliberados, como alguém que se aproxima de um filhote ferido. Suas palavras fluíam naturalmente, sem a artificialidade profissional das babás europeias ou a rigidez protocolar dos funcionários treinados. Júlia virou a cabecinha dourada em direção à voz, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, piscando lentamente, enquanto tentava focar no rosto desconhecido que irradiava uma ternura inexplicável. O contraste era gritante. A menina vestida em roupas de grife francesa, cercada por brinquedos que custavam fortunas, e a mulher simples, cujas mãos calejadas pelo trabalho árduo se estendiam com uma delicadeza que nenhum treinamento caro conseguira ensinar às outras cuidadoras. «Você está triste, não é, meu amor?» continuou Maria, sua voz embargada por uma emoção genuína que fez Augusto sentir um nó na garganta. Ela se inclinou sobre o berço de mogno entalhado e um aroma sutil de sabonete simples e lavanda natural substituiu os perfumes caros que saturavam o ambiente. Júlia estendeu uma mãozinha rechonchuda em direção a Maria, seus dedinhos se abrindo e fechando no ar como se tentasse capturar algo invisível, mas essencial. Quando a faxineira tocou suavemente a palma da criança com a ponta dos dedos, um milagre silencioso aconteceu.
O corpo tenso da menina relaxou completamente, como se uma corrente elétrica de paz tivesse percorrido cada fibra do seu ser. "Posso pegá-la no colo?" perguntou Maria, dirigindo-se a Augusto com uma humildade respeitosa que contrastava com a urgência do momento. Seus olhos castanhos brilhavam com uma luz particular, como se ela também tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo sem saber. "Por favor", respondeu ele, sua voz mal passando de um sussurro carregado de esperança desesperada. Maria envolveu Júlia em seus braços com a naturalidade de quem havia nascido para aquele gesto. A menina se aninhava contra seu peito como um passarinho que finalmente encontrara seu ninho, seus pequenos punhos se agarrando ao uniforme simples com uma força que falava mais que 1000 palavras. O tecido áspero e desbotado parecia mais acolhedor que toda a seda e veludo que a cercavam diariamente. "Dorme, minha boneca. Dorme sem chorar." Começou Maria a cantarolar uma canção de ninar simples, sua voz rouca, mas melodiosa, ecoando pelo quarto como uma brisa suave que acalmava tempestades. Não era uma música elaborada ou educativa, mas uma cantiga popular que brotava direto do coração, carregada de uma autenticidade que tocava a alma. "Que tua mãezinha do céu te venha velar", continuou ela, balançando suavemente o corpo enquanto caminhava em círculos lentos pelo quarto. Seus passos descalços faziam o chão de mármore parecer menos frio, e cada palavra da canção parecia envolver Júlia como um casulo protetor. Augusto observava a cena com uma mistura explosiva de alívio, gratidão e uma emoção mais profunda que ele não conseguia nomear. Suas pernas trêmulas finalmente cederam, e ele se deixou cair pesadamente na poltrona vitoriana, sentindo como se tivesse carregado o peso do mundo nos ombros durante horas intermináveis. O nó da gravata, que antes parecia sufocá-lo, agora estava frouxo, e pela primeira vez em anos ele conseguiu respirar profundamente. Ana, a babá suíça, permanecia paralisada ao lado do berço, seus olhos azuis arregalados de incredulidade. Todo o seu treinamento especializado, seus diplomas pendurados na parede, seus anos de experiência com famílias da alta sociedade europeia pareciam ter sido reduzidos a papel molhado diante da magia simples que se desenrolava diante de seus olhos. Suas mãos, acostumadas a manusear crianças com precisão técnica, tremiam ligeiramente enquanto ela observava a conexão inexplicável entre a faxineira e a menina. "Como é possível?", murmurou Ana para si mesma, sua voz carregada de uma humildade que ela não sentia há anos. Dona Francisca, encostada no batente da porta, enxugava discretamente uma lágrima que escorria por sua face enrugada. Em 15 anos, cuidando daquela casa, ela havia presenciado momentos de alegria, tristeza, nascimento e morte, mas nunca algo tão tocante quanto aquela cena singela. A bandeja de prata com os chás calmantes permanecia esquecida em suas mãos, completamente desnecessária diante do remédio natural que Maria oferecia. Júlia havia parado completamente de chorar. Seus olhinhos verdes, antes arregalados de desespero, agora se fechavam lentamente, as pálpebras pesadas de um sono tranquilo que parecia inalcançável há tanto tempo. Sua respiração, antes entrecortada por soluços, tornara-se profunda e regular, sincronizada com o ritmo cardíaco de Maria, como se fossem um organismo único. "Ela nunca dormiu assim", sussurrou Augusto, sua voz embargada pela emoção. "Nem mesmo com..." Ele parou, incapaz de mencionar Isabela, sem que a dor ainda cortasse sua garganta como uma lâmina afiada. "Nem com a mãe", completou Dona Francisca baixinho, expressando em voz alta o que todos pensavam, mas ninguém ousara dizer. Maria continuava cantarolando, sua voz se tornando cada vez mais suave, conforme Júlia mergulhava em um sono profundo e reparador.
O braço da faxineira envolvia a menina com uma proteção instintiva, e sua mão livre acariciava suavemente os cachos dourados com uma delicadeza que fazia cada fio brilhar como ouro líquido sob a luz dourada do lustre de cristal. "Dorme, meu anjinho, dorme sossegada", continuou ela, as palavras fluindo como um rio de mel que acalmava não apenas Júlia, mas todos os presentes. "Que papai do céu te deu uma fada." Augusto sentiu uma pontada estranha no peito. Não era apenas gratidão pelo milagre que presenciava, mas algo mais complexo e perturbador. Observando Maria embalar sua filha com tamanha naturalidade e amor, ele se deu conta de que estava vendo não apenas uma funcionária cuidando de uma criança, mas uma mulher exercendo uma maternidade instintiva que nenhum dinheiro do mundo conseguia comprar ou ensinar. Os cabelos castanhos de Maria, iluminados pela luz suave que entrava pela janela panorâmica, pareciam ter reflexos dourados que ele nunca havia notado antes. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo de limpar e organizar sua casa, moviam-se com uma graça natural que contrastava com a rispidez mecânica dos movimentos profissionais das outras cuidadoras. "Pronto, ela dormiu", anunciou Maria em um sussurro quase inaudível, dirigindo-se lentamente para o berço. Mas no momento em que tentou depositar Júlia no colchão de plumas importadas, a menina se agitou ligeiramente e agarrou-se ao uniforme com mais força. "Ela não quer sair do seu colo", observou Ana, sua voz carregada de uma humildade profissional que ela estava descobrindo pela primeira vez. Maria sorriu com uma doçura que iluminou seu rosto inteiro, transformando suas feições simples em algo extraordinariamente belo. Era um sorriso genuíno, livre de artifícios, que brotava de um lugar puro e autêntico dentro de sua alma. Ela se acomodou cuidadosamente na cadeira de balanço ao lado da janela, ajeitando Júlia em seus braços como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Não tem problema", murmurou ela, seus olhos se fixando no rostinho sereno da menina. "Posso ficar aqui o tempo que for preciso." Augusto a observava em silêncio, sentindo algo se remexer em seu peito, uma emoção que ele não experimentava há 2 anos, desde que Isabela partira para sempre. Não conseguia desviar os olhos daquele quadro singelo. Sua filha, finalmente em paz nos braços de uma mulher que lhe oferecia algo que todo seu dinheiro não conseguira proporcionar. "Obrigado", disse ele finalmente, sua voz rouca carregada de uma gratidão que ia muito além das palavras. "Muito obrigado." Os dias que se seguiram ao milagre do silêncio de Júlia transformaram completamente a rotina da mansão Moreira. Augusto descobriu-se fazendo algo que jamais imaginara, observando uma funcionária. Não com a vigilância fria de um patrão controlador, mas com uma curiosidade crescente que o perturbava profundamente. Maria havia se tornado uma presença essencial na vida de sua filha e, consequentemente, uma figura que ocupava seus pensamentos muito mais do que considerava apropriado. Toda manhã, às 7 horas em ponto, ela chegava à mansão com seu uniforme azul impecavelmente limpo, apesar de visivelmente desgastado pelo tempo. Augusto descobriu-se coincidentemente tomando café na varanda, que dava vista para a entrada dos funcionários, observando-a descer do ônibus na esquina e caminhar pela alameda de jacarandás que ladeava a propriedade. Seus passos eram firmes, mas silenciosos, e ela sempre carregava uma pequena mochila de tecido que parecia guardar tesouros simples. Um pente, um batom barato, talvez um lanche modesto embrulhado em papel alumínio. "Bom dia, seu Augusto", cumprimentava ela sempre com a mesma humildade respeitosa, baixando ligeiramente a cabeça em um gesto que ele começara a considerar desnecessário. Sua voz tinha um tom musical que cortava a frieza matinal da mansão como raios de sol atravessando névoa espessa. "Bom dia, Maria",
respondia ele, tentando manter a formalidade, mas percebendo que sua voz ganhava uma suavidade especial ao pronunciar o nome dela. Eram apenas 2 palavras, mas carregavam um peso emocional que o desconcertava. Júlia transformara-se completamente. A menina que chorava inconsolavelmente por horas, agora corria pelos corredores de mármore atrás de Maria, seus risinhos cristalinos ecoando pelas paredes como música celestial. Seus cachos dourados balançavam com cada passo apressado e seus olhos verdes brilhavam com uma alegria que Augusto não via desde que ela nascera. Maia! Maia! Gritava Júlia com sua pronúncia infantil, incapaz ainda de articular perfeitamente o nome de sua pessoa favorita no mundo. Era a primeira palavra que ela corria para dizer toda manhã, abandonando brinquedos caros, ignorando a babá suíça e até mesmo deixando o café da manhã pela metade. Augusto observava essas interações do alto da escadaria de mármore. Apoiado no corrimão de mogno entalhado que custara uma fortuna, mas que agora servia apenas como ponto de observação de uma cena que valia mais que todos os tesouros de sua casa. Maria se abaixava na altura de Júlia, abrindo os braços para receber o abraço matinal que se tornara um ritual sagrado entre elas. "Oi, minha princesa linda", dizia Maria, sua voz embargada pela emoção genuína que Júlia despertava nela. "Você dormiu bem? Sonhou com anjinhos?" A menina balançava a cabeça vigorosamente, seus cachos dourados dançando como raios de sol, e começava a tagarelar em sua linguagem infantil sobre sonhos que só ela e Maria pareciam compreender perfeitamente. Augusto notava como Maria prestava atenção absoluta a cada palavra truncada, cada gesto desajeitado, como se fossem comunicações profundas, carregadas de sabedoria ancestral. Durante o trabalho, Maria desenvolvia uma dança silenciosa pela casa. Seus movimentos eram econômicos, mas graciosos, e ela limpava cada superfície com um cuidado que ia além da obrigação profissional. Augusto começou a reparar em detalhes que jamais havia notado. Como ela reorganizava discretamente os objetos decorativos de modo que ficassem mais harmoniosos, como suas mãos tocavam delicadamente as flores dos arranjos, como se fossem seres vivos que mereciam carinho. "Já ela é diferente das outras", comentou Dona Francisca uma tarde, encontrando Augusto observando Maria através da janela do escritório. A governanta havia percebido o interesse crescente de seu patrão, mas sua observação não carregava julgamento, apenas uma constatação maternal. "Diferente como?", perguntou ele, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Sua voz traía uma curiosidade que ia muito além da preocupação patronal. "Ela limpa como quem reza", respondeu Francisca com a sabedoria de seus 60 anos. "E olha para Júlia como quem encontrou um tesouro perdido há muito tempo." Augusto engoliu seco. As palavras da governanta tocaram algo profundo em seu peito, uma verdade que ele vinha tentando ignorar há semanas. Havia algo nos olhos de Maria quando ela olhava para Júlia, uma mistura de amor incondicional e uma tristeza antiga que parecia vir de um lugar muito fundo da alma. Uma tarde de quinta-feira, enquanto trabalhava em seu escritório com documentos que movimentavam milhões, Augusto ouviu risadas vindas do jardim. Levantou-se da mesa de mogno maciço e caminhou até a janela panorâmica que dava vista para o jardim inglês da propriedade. O que viu fez seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. Maria estava sentada na grama verde, que custava uma fortuna para ser mantida perfeita, com Júlia no colo, apontando para as nuvens que passavam no céu azul de outono. Ambas riam de algo que só elas compreendiam, e a cena tinha uma naturalidade que contrastava drasticamente com toda a artificialidade que cercava aquela casa. "Olha, Júlia, aquela nuvem parece um coelhinho", dizia Maria.
sua voz chegando até a janela carregada de uma alegria contagiante. Você vê as orelhas compridas? Júlia apontava para o céu com o dedinho rechonchudo, balbuciando palavras ininteligíveis, mas carregadas de excitação. Maria a recompensava com beijos sonoros no topo da cabeça, fazendo a menina gargalhar com uma pureza que cortou a alma de Augusto como uma lâmina doce. Ele se deu conta de que estava sorrindo sozinho em seu escritório, uma expressão que seus músculos faciais haviam esquecido como formar. Quando foi a última vez que sorrira assim? Quando foi a última vez que sentira essa leveza no peito, como se um peso de anos tivesse sido momentaneamente suspenso? "Papai!" gritou Júlia de repente, avistando-o na janela. Ela acenou com a mãozinha e Maria se virou para olhar na mesma direção. Seus olhos se encontraram através do vidro e por um instante eterno algo passou entre eles. Uma corrente elétrica de reconhecimento mútuo que fez Augusto sentir como se o mundo tivesse parado de girar. Maria corou instantaneamente, baixando os olhos para Júlia, como se tivesse sido flagrada fazendo algo proibido. Mas Augusto havia visto aquele olhar. Não era apenas respeito profissional ou timidez de funcionária. Havia algo mais profundo, mais perigoso, mais real do que qualquer coisa que ele sentira em anos. Naquela noite, durante o jantar solitário servido em louça de porcelana chinesa no salão principal, Augusto não conseguia tirar a imagem daquela tarde da mente. A risada de Júlia ecoava em seus ouvidos como uma sinfonia de felicidade que ele havia esquecido que existia. E os olhos de Maria, aqueles olhos castanhos que pareciam guardar histórias profundas, assombravam seus pensamentos como fantasmas doces. "Dona Francisca", chamou ele quando a governanta veio recolher os pratos mal tocados. "O que você sabe sobre Maria?" A mulher mais velha parou, segurando a travessa de prata com cuidado, e estudou o rosto de Augusto com olhos experientes que tinham visto muitas histórias se desenrolarem naquela casa. "Sei que ela precisa deste emprego mais que qualquer coisa no mundo", respondeu ela cuidadosamente. "Sei que mora num apartamento pequeno com a irmã mais nova, que estuda à noite para terminar o ensino médio. E que tem um jeito com crianças que nem as babás mais caras conseguem ter." "É só isso?" insistiu ele, sua curiosidade se tornando quase física, uma necessidade real de conhecer a mulher que havia trazido paz para sua filha e inquietação para sua alma. Francisca hesitou, seus olhos maternais estudando o patrão que conhecia há tantos anos. "Também sei que ela olha para Júlia como se fosse sua própria filha", disse finalmente, suas palavras carregadas de uma sabedoria que cortou Augusto como uma verdade inescapável. "E que o senhor olha para ela como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando." Augusto ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras se instalando em seu peito como pedras pesadas. Francisca tinha razão. Ele estava olhando para Maria de uma forma que não conseguia mais controlar ou negar. "Por que minha filha confia tanto nela?" perguntou ele finalmente, sua voz mal passando de um sussurro carregado de vulnerabilidade. Francisca sorriu com uma doçura maternal que abraçou Augusto como um casulo protetor. "Porque as crianças veem com o coração, seu Augusto", respondeu ela. "E o coração da sua filha reconheceu o coração dela." O jantar de negócios estava programado para ser apenas mais uma das reuniões sociais que Augusto organizava mensalmente. Uma combinação calculada de prazer e estratégia comercial que acontecia no salão principal da mansão, sob a luz dourada do lustre de cristal bacará que custara uma fortuna em leilões europeus. A mesa de mogno maciço, capaz de acomodar 20 pessoas, estava impecavelmente posta com a baixela de porcelana francesa herdada de sua avó, talheres de prata polonesa e taças de cristal boêmio que refletiam a luz como pequenos arco-íris dançantes.
Os convidados eram os habituais. Roberto Cavalcante, magnata do setor imobiliário, cujas torres de vidro dominavam o skyline paulistano; Marina Feldman, herdeira de uma família de banqueiros que controlava investimentos milionários; Eduardo Sampaio, dono de uma cadeia de hotéis de luxo que se espalhava pelo litoral brasileiro; e suas respectivas esposas, mulheres elegantes vestindo joias que custavam mais que casas inteiras, perfumadas com fragrâncias exclusivas e conversando sobre viagens a destinos que a maioria das pessoas só conhecia através de revistas. Augusto, você precisa nos contar o segredo, comentava Marina, sua voz cristalina ecoando entre as taças de champanhe Dom Perignon que circulavam pela mesa. Júlia está irreconhecível. Da última vez que a vimos, a coitadinha chorava sem parar, e hoje ela está brincando como qualquer criança feliz. Augusto sorriu com uma mistura de orgulho paternal e algo mais complexo que ele preferia não analisar muito profundamente. Através da porta de vidro que separava o salão do hall principal, podia ver Júlia brincando no carpete persa com seus brinquedos importados, visivelmente tranquila e feliz. Foi um milagre, respondeu ele, erguendo a taça num brinde que todos acompanharam. Encontramos alguém especial para cuidar dela. A nova babá deve ser excepcional, comentou Roberto, cortando delicadamente o salmão grelhado preparado pela chefe francesa da casa. Alemã? Suíça? Sei que você sempre contrata as melhores. Na verdade, começou Augusto, sentindo uma estranha satisfação em surpreender seus convidados sofisticados. É uma das nossas funcionárias da limpeza. Maria tem um dom natural com crianças. O silêncio que se instalou na mesa foi quase palpável. As taças pararam no meio do caminho para os lábios, os talheres ficaram suspensos no ar e os olhares se entrecruzaram, carregados de uma surpresa que rapidamente se transformou em algo próximo ao desconforto social. A faxineira? Perguntou Marina, sua voz subindo uma oitava, como se tivesse ouvido algo impossível de compreender. Sim, confirmou Augusto, notando as expressões de seus convidados, mas decidindo continuar. Júlia se conectou com ela de uma forma que nunca vi antes. É como se elas tivessem uma linguagem própria. Eduardo pigarreou desconfortavelmente, trocando olhares significativos com sua esposa, uma loira platinada que usava um colar de pérolas do tamanho de cerejas pequenas. Bem, interessante, disse ele claramente procurando palavras que não soassem ofensivas. Mas você não acha arriscado deixar uma criança tão próxima de pessoas de um nível social muito diferente? Foi nesse momento que um som familiar cortou a atmosfera tensa do jantar. O choro súbito e desesperado de Júlia. O som penetrou as paredes como uma sirene de emergência, fazendo todos os presentes congelarem em seus lugares. Augusto se levantou imediatamente, sua cadeira de veludo raspando contra o mármore polido do chão. «Ana!» gritou ele, chamando a babá suíça que deveria estar cuidando da menina. Através da porta de vidro, puderam ver Ana tentando desesperadamente acalmar Júlia, balançando-a com os movimentos técnicos que aprendera em suas escolas europeias. Mas a menina apenas gritava mais alto, seu rosto ficando vermelho de tanto esforço, seus pequeninhos punhos socando o ar como se lutasse contra fantasmas invisíveis. Talvez devêssemos chamar um médico, sugeriu a esposa de Roberto. Sua voz carregada de preocupação genuína, misturada com desconforto social. Não, disse Augusto firmemente, dirigindo-se para a porta. Sei exatamente quem preciso chamar. Os convidados o observaram atravessar o hall de mármore até o interfone interno da casa, seus passos ecoando pelo ambiente como tambores de guerra. Dona Francisca, por favor, chame Maria imediatamente, disse ele no aparelho, sua voz carregada de uma urgência que fez todos na mesa de jantar se entreolharem com curiosidade crescente.
Mas, senhor Augusto, ela já terminou o expediente e foi embora, respondeu a voz da governanta através do interfone. Então, telefone para ela. Diga que é urgente. Diga que Júlia precisa dela. O choro da menina se intensificava, ecoando pela mansão como o lamento de uma alma perdida. Ana, a babá profissional com anos de experiência e diplomas pendurados na parede, parecia cada vez mais desesperada, suando em seu uniforme impecável, enquanto tentava todas as técnicas que conhecia. 15 minutos que pareceram horas se passaram. O jantar havia sido praticamente abandonado, com todos os convidados dividindo a atenção entre as conversas forçadas sobre negócios e o drama que se desenrolava no hall principal. As taças de vinho tinto francês permaneciam intocadas, e até mesmo o sorvete de baunilha de Madagascar, servido de sobremesa, começava a derreter nos pratos de porcelana. Finalmente, a porta principal da mansão se abriu, revelando Maria correndo pelo hall de mármore, ainda vestindo a roupa simples que usava em casa. Uma camiseta branca desbotada e uma saia de tecido barato, mas limpa e bem cuidada. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo apressado, e ela carregava uma bolsa pequena de pano que evidentemente havia pego às pressas. "Júlia!" gritou ela, sua voz cortando o choro da menina como uma lâmina de luz atravessando trevas espessas. O milagre aconteceu instantaneamente. Júlia parou de chorar como se um botão tivesse sido desligado, virando a cabecinha dourada em direção à voz que a acalmava. Seus bracinhos se estenderam desesperadamente na direção de Maria, e quando a faxineira a tomou nos braços, a menina se aninhava contra seu peito como um filhote que finalmente encontrara sua mãe. "Pronto, minha boneca, pronto", sussurrava Maria, balançando suavemente o corpinho da criança. "A Maia está aqui, não precisa mais chorar." O silêncio que se instalou na mansão era ensurdecedor. Os convidados no salão principal haviam parado completamente de fingir que jantavam, e agora observavam a cena através da porta de vidro com expressões que variavam entre espanto, curiosidade e um desconforto social palpável. Augusto estava parado no meio do hall, observando Maria embalar sua filha com uma naturalidade que cortava sua alma. A luz suave que descia da clarabóia de cristal iluminava os cabelos castanhos dela como se fossem fios de ouro, e seus olhos brilhavam com lágrimas de alívio ao ver Júlia finalmente em paz. Foi nesse momento, diante de todos os seus convidados da alta sociedade paulistana, diante das pessoas que controlavam milhões e ditavam padrões sociais, que Augusto tomou a decisão mais impulsiva e transformadora de sua vida. "Maria", disse ele, sua voz ecoando pelo hall de mármore como um sino de bronze. Ela se virou para olhá-lo, ainda balançando Júlia suavemente, seus olhos castanhos o encarando com uma mistura de timidez e preocupação. "Sim, seu Augusto." Ele respirou fundo, sentindo o peso dos olhares de todos os presentes como pedras físicas sobre seus ombros. Ana, a babá suíça, permanecia paralisada ao lado do sofá de veludo. Dona Francisca havia aparecido na entrada da cozinha, segurando um pano de prato com as mãos trêmulas. E na mesa de jantar, 8 pessoas da elite social brasileira aguardavam suas próximas palavras como se fossem espectadores de um drama teatral. "Maria!" repetiu ele, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si próprio. "Você aceitaria ser a mãe da minha filha?" As palavras saíram de sua boca como projéteis disparados contra o silêncio, ecoando pelas paredes de mármore e ricocheteando nos lustres de cristal. O tempo pareceu parar completamente. Maria ficou pálida como papel, seus olhos se arregalando em choque absoluto. Júlia, aninhada em seus braços, olhava para o pai com curiosidade inocente, sem compreender a magnitude do momento que se desenrolava ao seu redor. No salão de jantar,
O silêncio era tão profundo que o som das taças de cristal tocando os pratos parecia estrondos de trovões. Roberto Cavalcanti havia parado com o garfo no meio do caminho para a boca. Marina Feldman segurava a taça de vinho como se fosse uma âncora em meio a uma tempestade. Eduardo Sampaio e sua esposa se entreolhavam com expressões que misturavam choque, curiosidade e um escândalo social que alimentaria conversas por meses. Começou Maria, sua voz falhando como se as palavras tivessem se perdido no caminho entre o coração e a garganta. Augusto deu um passo em sua direção, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer eletrizado. Não pedi por caridade, disse ele, sua voz carregada de uma emoção crua que surpreendeu a todos os presentes. Pedi porque minha filha te escolheu. E eu... Ele hesitou por um momento eterno. Eu também te escolho. O salão principal da mansão Moreira mergulhou num silêncio absoluto que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente, enquanto 8 testemunhas da alta sociedade contemplavam atônitas o pedido mais inacreditável que já haviam presenciado. As lágrimas que brotaram dos olhos de Maria não eram apenas gotas salgadas, eram fragmentos líquidos de uma dor que ela carregava há 3 anos como uma pedra pesada no peito. Seus braços tremeram imperceptivelmente enquanto segurava Júlia, e por um momento terrível, pareceu que ela fosse desabar ali mesmo, no meio do hall de mármore, diante dos olhos curiosos e julgadores da elite paulistana que observava o drama se desenrolar como espectadores de um teatro improvável. Eu não posso, sussurrou ela, sua voz quebrando como vidro fino. Desculpe, seu Augusto, mas eu não posso. Sem esperar uma resposta, sem dar explicações que pudessem satisfazer a curiosidade voraz dos convidados, que se debruçavam sobre suas cadeiras de veludo para não perder nenhum detalhe do espetáculo, Maria depositou Júlia cuidadosamente nos braços de Ana, a babá suíça que permanecia paralisada pela surrealidade da situação. A menina imediatamente começou a choramingar, estendendo os bracinhos na direção da mulher que fugia, mas Maria já estava correndo em direção à porta principal, com passos apressados que ecoavam pelo mármore como batidas de um coração desesperado. "Maria!" gritou Augusto, sua voz reverberando pelas paredes cobertas de quadros renascentistas. "Espere!" Mas ela já havia atravessado a porta de mogno maciço e desaparecido na escuridão da alameda de jacarandás que levava ao portão principal da propriedade. O som de seus passos apressados no cascalho da entrada se misturava ao choro crescente de Júlia, criando uma sinfonia sombria de desespero que cortou a alma de Augusto como 1000 facas afiadas. No salão de jantar, os convidados permaneciam em silêncio sepulcral, suas expressões variando entre choque genuíno, curiosidade maliciosa e um desconforto social que tornava o ar denso como melaço. Roberto Cavalcanti foi o primeiro a quebrar o silêncio constrangedor que se instalara. "Bem, isso foi inesperado", murmurou ele, limpando a garganta e tentando retomar alguma normalidade na situação que havia se transformado em algo muito além de um simples jantar de negócios. Marina Feldman, sempre pragmática em sua elegância de herdeira bancária, tomou um gole generoso de vinho tinto francês antes de pronunciar-se. "Talvez seja melhor deixarmos Augusto resolver seus assuntos pessoais", disse ela, sua voz carregada de uma diplomacia social que mal conseguia disfarçar a fome de fofoca que alimentaria os círculos sociais por meses. Augusto permaneceu parado no meio do hall, observando a porta pela qual Maria havia desaparecido, sentindo-se como um homem que acabara de perder algo precioso sem sequer compreender completamente o que era. Júlia continuava chorando nos braços de Ana, e seus gritos pareciam ecoar a própria confusão que dominava o coração do pai.
2 horas depois, quando os convidados finalmente se retiraram, carregando consigo a história mais surpreendente que testemunharam em décadas de convívio social, Augusto se encontrava sozinho em seu escritório, observando através da janela panorâmica a cidade que se estendia além dos muros de sua propriedade, como um oceano de luzes piscantes. O conhaque escocês de 40 anos permanecia intocado no copo de cristal ao seu lado, enquanto sua mente tentava processar os eventos da noite. Enquanto isso, a 20 quilômetros dali, num apartamento modesto de 2 quartos no bairro de Vila Madalena, Maria chegava em casa com o coração despedaçado e a alma ferida. O contraste entre a mansão que acabara de deixar e o pequeno lar que dividia com sua irmã Clara era gritante. Móveis simples, mas bem cuidados, paredes pintadas com tinta barata, mas decoradas com fotografias de família em molduras de plástico, um sofá de tecido desbotado, coberto por uma manta de crochê feita pelas mãos hábeis de sua falecida mãe. Clara, de 23 anos, estava estudando para uma prova de contabilidade na pequena mesa da cozinha, quando ouviu a porta se abrir, seguida pelo som inconfundível de soluços. Ela ergueu os olhos dos livros emprestados da biblioteca pública e viu sua irmã mais velha encostada na porta, chorando como não chorava há muito tempo. "Maria, o que aconteceu?" perguntou Clara, levantando-se imediatamente e correndo para abraçar a irmã. "Você está bem? Aconteceu alguma coisa na casa do seu patrão?" Maria se deixou envolver pelo abraço acolhedor de Clara, sentindo o aroma familiar do shampoo barato e do sabonete de glicerina que usavam por necessidade, mas que carregava o cheiro de casa, de segurança, de amor verdadeiro que não dependia de dinheiro ou status social. Ele me pediu em casamento. Sussurrou ela entre os soluços, as palavras saindo de sua garganta como confissão dolorosa. Clara se afastou ligeiramente, segurando os ombros de Maria com as mãos e olhando diretamente em seus olhos vermelhos de tanto chorar. "O que você disse?" perguntou ela, sua voz misturando incredulidade com uma esperança cautelosa. "Eu disse não", respondeu Maria, desabando no sofá de tecido desgastado. "Eu disse não e corri como uma covarde." Clara se sentou ao seu lado, pegando suas mãos calejadas pelo trabalho árduo e apertando-as com força reconfortante. "Por que, Maria? Por que você disse não para uma chance de mudar nossa vida completamente?" Maria fechou os olhos e as imagens que havia tentado enterrar há 3 anos voltaram à tona como fantasmas que nunca a deixavam em paz. Gabriel. Seu pequeno Gabriel, com apenas 8 meses de vida, queimando em febre numa madrugada fria de inverno. Ela sozinha no apartamento ainda menor que dividiam na época, sem dinheiro para o táxi até o hospital, assistindo seu bebê definhar em seus braços enquanto esperava o transporte público, que demorava eternidades nas madrugadas paulistanas. "Porque eu não consigo mais amar uma criança", disse ela, sua voz quebrando com a dor crua da confissão. "Porque toda vez que olho para Júlia, lembro do meu Gabriel. Porque eu falhei como mãe uma vez, e não posso falhar de novo." Clara sentiu lágrimas brotarem em seus próprios olhos ao ouvir o nome do sobrinho que nunca conhecera, mas cuja ausência assombrava a família como uma sombra permanente. "Maria, você não falhou", disse ela, sua voz carregada de uma convicção férrea. "Você era uma menina de 19 anos, sozinha, sem dinheiro, sem apoio. O que aconteceu com Gabriel não foi sua culpa." "Mas eu deveria ter salvado ele", insistiu Maria, as lágrimas escorrendo por seu rosto como rios salgados de culpa. "É uma mãe verdadeira teria encontrado um jeito. Uma mãe verdadeira não teria deixado seu filho morrer nos próprios braços por falta de dinheiro para um táxi."
Clara abraçou a irmã com força, sentindo o peso de 3 anos de culpa que Maria carregava como uma cruz invisível nas costas. Você sabe o que eu acho? Disse Clara, afastando suavemente os cabelos do rosto de Maria. Eu acho que Gabriel mandou Júlia para você. Eu acho que ele está lá no céu, vendo como você cuida dessa menina com tanto amor, e está orgulhoso da mãe que ele teve. Como você pode ter certeza disso? Perguntou Maria, sua voz mal passando de um sussurro desesperado. Porque eu vejo como você volta para casa todo dia, respondeu Clara, sorrindo através das lágrimas. Você volta com luz nos olhos, Maria. Pela primeira vez em 3 anos, você volta para casa sorrindo. Júlia te devolveu algo que você pensava ter perdido para sempre. Maria ficou em silêncio, absorvendo as palavras da irmã como uma esponja ressecada absorve água. Era verdade. Desde que começara a cuidar de Júlia, sentia uma leveza no peito que não experimentava há anos. A menina havia preenchido um vazio que ela pensava ser permanente, havia curado feridas que julgava incicatrizáveis. Mas e se eu não conseguir ser a mãe que ela merece? Perguntou ela, verbalizando o medo que a aterrorizava. E se eu falhar com ela também? E se você for exatamente a mãe que ela precisa? Retrucou Clara. E se essa for sua segunda chance de ser feliz? E se Gabriel realmente mandou ela para você? Maria olhou pela pequena janela do apartamento, observando as luzes da cidade que se espalhavam até o horizonte como estrelas terrestres. Em algum lugar lá fora, numa mansão de mármore e cristal, uma menina de cabelos dourados provavelmente chorava em seus lençóis de seda, sentindo falta dos braços que a acalmavam, da voz que cantava cantigas simples, do coração que a amava com uma pureza que nenhum dinheiro conseguia comprar. Eu tenho medo, admitiu ela finalmente. Eu sei, disse Clara pegando sua mão. Mas às vezes o medo é apenas um sinal de que algo é importante demais para ser ignorado. Naquela noite, Maria permaneceu acordada até o amanhecer, olhando para o teto descascado do pequeno apartamento e pensando na proposta mais impossível que já havia recebido. Do outro lado da cidade, Augusto também não conseguia dormir, caminhando pelos corredores silenciosos de sua mansão e se perguntando se havia arruinado para sempre a única chance de felicidade que sua filha havia encontrado. À madrugada, os encontrou separados por quilômetros de distância e anos-luz de diferença social, mas unidos pela mesma dúvida. Seria possível que o amor verdadeiro fosse forte o suficiente para superar todas as barreiras que o mundo colocava entre eles? O sol matinal filtrava através das cortinas de linho cru do apartamento modesto, criando listras douradas no chão de cerâmica que Maria havia limpado na noite anterior com a mesma meticulosidade que aplicava em todos os seus trabalhos. Ela havia dormido apenas 2 horas, atormentada por sonhos confusos, onde Gabriel e Júlia se misturavam numa dança etérea de memórias e esperanças. O despertador barato tocou às 5:30 da manhã, como sempre, mas ela já estava acordada há tempos, observando o teto descascado e tentando encontrar coragem para enfrentar mais um dia. Clara já estava na cozinha quando Maria saiu do quarto compartilhado, preparando o café simples que tomavam todas as manhãs antes de partirem para seus respectivos trabalhos. O aroma familiar do pó barato misturado com açúcar cristal encheu as narinas de Maria, trazendo um conforto pequeno, mas real, que a ajudava a se preparar mentalmente para o dia que a aguardava. Você vai voltar para lá hoje? Perguntou Clara, servindo o café em 2 canecas de cerâmica branca já desbotada pelo tempo. Sua voz carregava uma preocupação genuína, mas também uma esperança mal disfarçada. Eu preciso trabalhar, respondeu Maria simplesmente, mexendo o açúcar com mais força do que o necessário. Não posso me dar ao luxo de perder esse emprego.
A viagem de ônibus até a mansão dos Moreira pareceu mais longa que o habitual. Maria observava a paisagem urbana se transformar gradualmente, dos prédios populares e casas simples de sua vizinhança para as áreas cada vez mais valorizadas, até chegarem ao bairro dos Jardins, onde mansões se escondiam atrás de muros altos e portões eletrônicos. Cada quilômetro percorrido parecia amplificar a distância social entre ela e o mundo para o qual se dirigia diariamente. Augusto havia passado a noite em claro, caminhando pelos corredores de mármore da mansão como um fantasma atormentado. A conversa com os convidados na noite anterior havia se tornado uma fonte constante de ansiedade. Ele podia imaginar perfeitamente as conversas que aconteceriam nos clubes exclusivos, nos almoços da alta sociedade, nos jantares elegantes onde sua proposta seria dissecada, analisada e julgada por pessoas que nunca haviam sentido a pressão desesperadora de um filho inconsolável. Quando ouviu o som familiar da porta dos funcionários se abrindo, Augusto sentiu seu coração acelerar de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Posicionou-se discretamente na janela do escritório que dava vista para a entrada de serviço, observando Maria caminhar pela alameda de jacarandás com passos que pareciam mais hesitantes que o habitual. "Bom dia, seu Augusto", disse ela quando se encontraram no hall principal, mas sua voz soava diferente. Mais formal, mais distante, como se tivesse reconstruído muros invisíveis durante a noite. "Bom dia, Maria", respondeu ele, tentando decifrar a expressão em seus olhos castanhos. "Como você está?" "Bem, obrigada", ela respondeu automaticamente, desviando o olhar e se dirigindo para o armário onde guardava os produtos de limpeza. "Vou começar pela sala de estar hoje." A conversa morreu ali, deixando um silêncio pesado que parecia sugar o oxigênio do ambiente. Augusto queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse desfazer o constrangimento da noite anterior, mas as palavras pareciam ter se perdido em algum lugar entre o coração e a garganta. Júlia apareceu correndo pelo corredor de mármore, seus cabelos dourados balançando como raios de sol, gritando como sempre: "Maia! Maia!" Mas quando se aproximou de Maria, algo estranho aconteceu. A faxineira se abaixou para receber o abraço matinal, mas seus movimentos eram mecânicos, controlados, como se estivesse se forçando a manter uma distância emocional que não existia antes. "Oi, princesa", disse ela, mas sua voz carecia da calidez natural que sempre caracterizara suas interações com a menina. Júlia, com a percepção aguçada que apenas as crianças possuem, sentiu imediatamente a mudança. Seus olhinhos verdes se encheram de confusão, e ela se agarrou ao uniforme de Maria com mais força, como se pressentisse que algo precioso estava escorregando entre seus dedinhos. Ana, a babá suíça, observava a cena da entrada da sala de estar com uma expressão complexa. Na noite anterior, após o jantar desastroso, ela havia tido uma longa conversa com Dona Francisca sobre a situação inusitada que se desenvolvera na casa. Sua formação profissional a ensinara a manter distância emocional, mas era impossível negar que presenciara algo extraordinário, uma conexão genuína entre uma criança e uma cuidadora que transcendia qualquer protocolo ou treinamento. "Talvez eu devesse assumir mais responsabilidades com Júlia", disse Ana para Augusto quando ele passou pela sala onde a menina brincava distraída com brinquedos alemães caros. "Para dar mais tempo para Maria se concentrar em suas funções de limpeza." Augusto parou abruptamente, virando-se para encarar a babá com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo à irritação. "Júlia fica com Maria", disse ele firmemente. "Essa não é uma decisão negociável." Ana baixou os olhos, reconhecendo a autoridade inquestionável em sua voz, mas também percebendo a complexidade emocional que se escondia por trás de sua determinação. Conforme o dia avançava, a tensão na mansão se tornava palpável.
Maria executava suas tarefas com a eficiência habitual, mas havia uma rigidez em seus movimentos, uma formalidade forçada que não passava despercebida a ninguém. Quando limpava o escritório de Augusto, evitava cuidadosamente qualquer contato visual, concentrando-se intensamente na organização de livros que já estavam perfeitamente alinhados. Foi Dona Francisca quem finalmente decidiu romper o impasse. Durante o almoço, quando Maria se sentava sozinha na pequena mesa da cozinha de serviço para comer o sanduíche simples que trouxera de casa, a governanta se aproximou com 2 xícaras de café recém-passado. "Posso me sentar?" perguntou ela, sua voz carregada da autoridade maternal que 15 anos de casa lhe conferiam. Maria acenou com a cabeça, mas manteve os olhos fixos no sanduíche de pão francês com mortadela que representava seu almoço diário. "Você sabe que as pessoas estão falando", disse Francisca sem rodeios, sentando-se na cadeira de plástico e encarando Maria diretamente. "Eu imagino", respondeu Maria, sua voz mal passando de um sussurro. "Carmen, a cozinheira da família Santos, me ligou hoje de manhã", continuou Francisca. "Aparentemente, Dona Marina passou a manhã inteira contando para as amigas sobre o pedido que você recebeu ontem à noite." Maria sentiu o sangue subir para o rosto, uma mistura de vergonha e raiva, aquecendo suas bochechas como brasas. "O que elas estão dizendo?" perguntou ela, embora parte dela não quisesse realmente saber a resposta. "Que a faxineira quer virar madame", disse Francisca brutalmente. "Que você armou tudo isso para se aproveitar da situação de um viúvo rico e desesperado." As palavras cortaram Maria como facas afiadas. Ela havia imaginado que haveria julgamentos, mas ouvir a crueza das acusações, expressas em voz alta, fez seu estômago se revirar. "E você?" perguntou ela, finalmente erguendo os olhos para encarar a governanta. "Você também pensa isso?" Francisca tomou um gole longo do café, estudando o rosto de Maria com olhos experientes que haviam visto muitas histórias se desenrolarem naquela casa ao longo dos anos. "Eu penso que você é uma das pessoas mais honestas que já conheci", disse ela finalmente. "Mas e penso que esse medo que você está sentindo não é medo de ser julgada pelos outros, é medo de ser feliz de novo." "Eu não mereço ser feliz", sussurrou Maria, as palavras escapando de sua garganta como confissão dolorosa. "Não depois do que aconteceu com Gabriel. Gabriel morreu porque vocês eram pobres demais para pagar um hospital particular, não porque você era uma mãe inadequada", disse Francisca com uma franqueza brutal que fez Maria se encolher. "Júlia tem a sorte de ter um pai que pode dar a ela todos os recursos do mundo. Mas recursos não fazem uma mãe, Maria. Amor faz." Naquele momento, como se tivesse sido convocada pela conversa, Júlia apareceu na porta da cozinha de serviço, arrastando um ursinho de pelúcia alemão que custara mais que o salário mensal de Maria. Seus olhinhos verdes estavam vermelhos, como se tivesse chorado. E ela se dirigiu diretamente para Maria com passos determinados. "Maia triste?" perguntou ela com sua linguagem infantil, estendendo o ursinho na direção da faxineira. O ursinho para Maia não ficar triste. O gesto simples e puro fez o coração de Maria se despedaçar em milhões de fragmentos. Ela pegou o ursinho e Júlia imediatamente se jogou em seus braços, aninhando-se contra seu peito com a confiança absoluta de uma criança que encontrara seu porto seguro. "Eu amo você, Maia", disse Júlia, as palavras saindo de sua boquinha com uma sinceridade que cortou a alma de Maria como uma lâmina doce. Foi nesse momento que Augusto apareceu na porta da cozinha, procurando por sua filha. O que ele viu o fez parar abruptamente, Maria chorando silenciosamente enquanto abraçava Júlia, Dona Francisca observando a cena com lágrimas nos olhos e uma atmosfera de amor puro que nenhum dinheiro do mundo conseguia fabricar. "Ela te escolheu",
disse ele suavemente, sua voz carregada de uma emoção que fez Maria levantar os olhos para encontrar os dele. E eu também te escolho. Não importa o que digam, não importa o que pensem. Você é a mãe que minha filha precisa. Os dias que se seguiram à declaração de Augusto na cozinha foram marcados por uma tensão silenciosa que pairava sobre a mansão como uma nuvem carregada de eletricidade. Maria continuava executando suas tarefas com a precisão habitual, mas havia uma vulnerabilidade nova em seus gestos, como se cada movimento fosse uma pergunta não formulada sobre o futuro incerto que se desenhava diante dela. Júlia, por sua vez, parecia sentir as ondas invisíveis de emoção que circulavam entre os adultos, agarrando-se a Maria com uma intensidade crescente, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Foi numa quinta-feira nublada de outono que tudo mudou. Júlia havia passado a manhã inteira desenhando na mesa baixa de sua sala de brinquedos, concentrada com a seriedade que apenas as crianças conseguem dedicar às suas criações artísticas. Seus lápis coloridos, uma coleção alemã que custara uma fortuna, espalhavam-se pelo papel como ferramentas mágicas capazes de materializar os segredos de seu coração infantil. Ana, a babá suíça, observava a menina trabalhar com uma curiosidade crescente. Ao contrário de outros desenhos infantis, que geralmente representavam casas triangulares e sóis amarelos estereotipados, a criação de Júlia tinha algo de diferente, algo de intencional que chamava a atenção mesmo de seus olhos profissionalmente treinados. "O que você está desenhando, Júlia?" perguntou Ana, aproximando-se da mesa com passos cuidadosos. "Família", respondeu Júlia simplesmente, sem levantar os olhos do papel, sua língua pequena aparecendo no canto da boca em concentração absoluta. No papel, 3 figuras se materializavam lentamente. A primeira era claramente um homem alto, vestindo o que parecia ser um terno, traços simples, mas reconhecíveis que representavam Augusto. A segunda figura era menor, com cabelos dourados rabiscados em cachos desorganizados, claramente ela própria. Mas a terceira figura fez o coração de Ana acelerar. Uma mulher com cabelos castanhos compridos, vestindo o que inequivocamente parecia ser um uniforme azul, suas mãos estendidas em direção às outras 2 figuras, como se as abraçasse. "Quem são essas pessoas, querida?" perguntou Ana, sua voz carregada de uma curiosidade que ia além do interesse profissional. "Papai", disse Júlia, apontando para a primeira figura. Júlia apontou para si mesma no desenho. "E Maia, mamãe", completou ela, tocando delicadamente a terceira figura com a ponta do lápis vermelho. As palavras atingiram Ana como um raio. Maia, mamãe. A menina não estava apenas desenhando Maria como uma funcionária querida ou uma cuidadora especial. Em sua mente infantil, pura e desprovida dos preconceitos sociais que atormentavam os adultos, Maria já havia assumido o papel mais importante que uma mulher poderia ocupar em sua vida. "Júlia", disse Ana cuidadosamente, ajoelhando-se ao lado da mesa para ficar na altura da menina. "Você gostaria de dar esse desenho para o papai?" Os olhinhos verdes de Júlia brilharam com uma excitação genuína, como se Ana tivesse sugerido a melhor ideia do mundo. "Sim", gritou ela, levantando-se da cadeira e pegando o papel com cuidado reverente. "Papai vai gostar." Ana a acompanhou pelos corredores de mármore até o escritório de Augusto, seus passos ecoando pelo ambiente enquanto carregava o peso de uma descoberta que mudaria irrevocavelmente o curso dos acontecimentos. O escritório, com suas estantes de mogno repletas de livros de economia e suas paredes decoradas com diplomas e certificados de uma vida dedicada aos negócios, parecia um santuário masculino, onde decisões milionárias eram tomadas diariamente. Augusto estava debruçado sobre relatórios financeiros quando ouviu a batida suave na porta.
Ergueu os olhos para ver sua filha entrando com passos saltitantes, segurando algo que claramente considerava um tesouro precioso. "Papai!" gritou ela, correndo em direção à mesa de mogno maciço que dominava o ambiente. "Fiz para você!" Augusto afastou os documentos imediatamente, abrindo os braços para receber a filha que se jogou em seu colo, com a confiança absoluta da infância. O papel amassado nas pequenas mãos de Júlia foi cuidadosamente desenrolado, revelando a criação que faria seu mundo parar de girar. "É nossa família", explicou Júlia com orgulho evidente, apontando para cada figura como se estivesse apresentando pessoas reais. "Olha, papai está aqui, Júlia está aqui e mamãe Maia está aqui também." A palavra mamãe ecoou no escritório como um sino de bronze, reverberando nas paredes cobertas de diplomas e certificados até se instalar permanentemente no coração de Augusto. Ele estudou o desenho com olhos que se enchiam de lágrimas não derramadas, vendo através dos traços simples e cores primárias uma verdade tão pura e profunda que cortava sua alma como uma lâmina de luz. "Mamãe Maia?", repetiu ele, sua voz mal conseguindo passar de um sussurro. "Ah, sim", confirmou Júlia com a convicção absoluta que apenas as crianças possuem. "Ela cuida de mim, ela me ama, ela canta músicas bonitas. É mamãe." Augusto virou o papel, e no verso, rabiscado com a ajuda de Ana numa caligrafia infantil mas legível, estavam as palavras que mudariam tudo. "Quero ela de mamãe." As letras irregulares, algumas maiúsculas, outras minúsculas, algumas inclinadas para a direita, outras para a esquerda, formavam uma frase que carregava mais poder que todos os contratos milionários que ele já havia assinado. Cada palavra era um pedido direto do coração de sua filha, uma súplica infantil que transcendia todas as barreiras sociais, todos os preconceitos, todas as convenções que governavam o mundo adulto. "Você realmente quer que Maria seja sua mamãe?", perguntou Augusto, segurando o rosto pequeno da filha entre suas mãos trêmulas. "Quero muito, muito, muito", respondeu Júlia, balançando a cabeça vigorosamente, seus cachos dourados saltitando como pequenos sóis dançantes. "Ela faz eu não chorar mais. Ela faz músicas. Ela cheira gostoso como flores." Augusto engoliu seco, sentindo algo se deslocar definitivamente em seu peito. Não era mais apenas sua própria atração por Maria que estava em jogo. Era a felicidade de sua filha, a completude de uma família que ele havia perdido há 2 anos e que agora tinha a chance de reconstruir de uma forma que jamais imaginara. "E você, papai?", perguntou Júlia com a perspicácia surpreendente das crianças. "Você também quer ela de mamãe?" A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Durante semanas, ele havia lutado contra seus próprios sentimentos, tentando convencer-se de que sua atração por Maria era apenas gratidão pela forma como ela cuidava de Júlia. Mas, confrontado pela honestidade brutal de sua filha, pelas palavras simples que não conheciam subterfúgios ou mentiras socialmente aceitáveis, ele foi forçado a enfrentar uma verdade que vinha evitando há muito tempo. "Eu também quero", admitiu ele finalmente, as palavras saindo de sua garganta como uma confissão libertadora. "Eu também quero muito." Júlia sorriu com uma alegria tão pura que iluminou o escritório inteiro, seus olhinhos verdes brilhando como esmeraldas polidas pela felicidade. Ela se jogou nos braços do pai, abraçando-o com força, enquanto murmurava palavras de aprovação em sua linguagem infantil. Ana permanecia na porta do escritório, observando a cena com uma emoção que jamais experimentara em seus anos de trabalho com famílias da alta sociedade europeia. Havia presenciado muitos momentos importantes na vida de crianças privilegiadas. Primeiras palavras, primeiros passos, primeiras conquistas acadêmicas, mas nunca testemunhara algo tão puro quanto aquela declaração de amor familiar que transcendia todas as convenções sociais.
Ana, disse Augusto, virando-se para a babá, sem soltar Júlia. Você poderia chamar Maria, por favor? Diga que preciso falar com ela no escritório. Claro, senhor Moreira, respondeu Ana, mas sua voz carregava uma emoção que ia muito além do profissionalismo habitual. 10 minutos depois, Maria apareceu na porta do escritório, com seus passos hesitantes, enxugando as mãos no avental e tentando alisar os cabelos que haviam escapado do coque durante o trabalho matinal de limpeza. Seus olhos castanhos encontraram os de Augusto com uma mistura de curiosidade e apreensão, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Você me chamou, seu Augusto? Perguntou ela, sua voz carregada da humildade respeitosa que sempre caracterizara suas interações com ele. Sim, respondeu ele, levantando-se da cadeira de couro italiano e caminhando em direção a ela com passos determinados. Júlia tem algo para te mostrar. A menina correu para Maria com o desenho nas mãos, estendendo-o como se oferecesse o presente mais valioso do mundo. Olha, Maia, gritou ela com excitação. Desenhei nossa família. Maria pegou o papel com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo os traços simples e cores vibrantes que representavam algo impossível, algo que ela jamais ousara sonhar. Quando virou o papel e leu as palavras rabiscadas no verso, quero ela de mamãe, suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede para não desabar. Júlia, sussurrou ela, sua voz quebrando com uma emoção que não conseguia mais conter. Você quer ser minha mamãe? Perguntou a menina com os olhos brilhando de esperança. Por favor, Maia, quero você de mamãe para sempre. Maria olhou para Augusto, que se aproximou devagar, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez o ar entre eles parecer eletrificado. Eu também quero, disse ele, sua voz carregada de uma verdade que não admitia mais hesitações. Nós dois queremos você, Maria, para sempre. O escritório ficou em silêncio. Apenas o som da respiração entrecortada de Maria, ecoando entre as estantes de livros caros e os diplomas emoldurados. Em suas mãos, o desenho de Júlia tremia como uma folha ao vento, mas representava muito mais que papel e lápis colorido. Era o mapa de uma nova família, o projeto de uma felicidade que parecia impossível, mas estava ali, ao alcance de suas mãos calejadas pelo trabalho. 6 meses depois, numa manhã dourada de primavera, a pequena igreja de Santa Teresa estava adornada com arranjos de flores brancas que perfumavam o ar com aromas de jasmim e rosas frescas. O sol filtrava através dos vitrais coloridos, criando um caleidoscópio de luzes que dançavam sobre os bancos de madeira polida onde se sentavam convidados que jamais imaginaram presenciar uma cerimônia tão incomum quanto tocante. Maria estava no pequeno vestíbulo da igreja, observando seu reflexo no espelho antigo que decorava a parede há décadas. O vestido simples de seda marfim havia sido escolhido com cuidado, elegante sem ser ostensivo, belo sem gritar por atenção. Clara havia insistido em penteá-la, criando um coque baixo enfeitado com pequenas flores naturais que complementavam perfeitamente a simplicidade radiante de sua aparência. Você está linda, sussurrou Clara, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria enquanto ajeitava os últimos detalhes do véu delicado que emoldurava o rosto da irmã. Gabriel estaria tão orgulhoso de você. O nome do filho perdido já não trazia apenas dor. Ao longo desses meses de terapia e amor renovado, Maria havia aprendido a falar de Gabriel com uma saudade doce, misturada com a certeza de que ele aprovaria sua segunda chance de felicidade. Júlia havia se tornado não uma substituta, mas uma nova oportunidade de exercer o amor maternal que permanecia vivo em seu coração. Posso entrar? A voz suave de Júlia ecoou do outro lado da porta, seguida por passinhos ansiosos. A menina apareceu usando um vestidinho de cetim cor de pêssego,
seus cabelos dourados presos em duas trancinhas enfeitadas com pequenas flores que combinavam com as de Maria. Em suas mãozinhas, carregava uma cestinha de vime repleta de pétalas de rosa que espalharia durante a cerimônia. "Maia, mamãe está muito bonita!" exclamou ela, correndo para abraçar as pernas de Maria com a espontaneidade que caracterizava todos seus gestos. "Obrigada, minha princesa", respondeu Maria, abaixando-se para ficar na altura da menina. "Você também está linda como uma fada." Durante esses 6 meses, a transformação havia sido gradual, mas profunda. Maria havia se mudado para um quarto na ala dos funcionários da mansão, mas Júlia praticamente havia adotado residência permanente lá, aparecendo toda manhã com seus brinquedos e insistindo que mamãe Maia a ajudasse com tudo, desde escovar os dentes até escolher qual vestido usar. O relacionamento entre Maria e Augusto havia florescido lentamente, construído sobre uma base sólida de respeito mútuo e amor compartilhado por Júlia. Ele havia sido paciente, compreendendo que ela precisava de tempo para processar não apenas a perda de Gabriel, mas também a enormidade da mudança que sua vida estava prestes a experimentar. "Está na hora", anunciou Dona Francisca, aparecendo na porta do vestíbulo com um sorriso maternal que abraçava todas as mulheres presentes. "Seu Augusto está esperando no altar e parece que vai desmaiar de nervoso." Maria respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e alegria que fazia seu coração bater como um tambor acelerado. Júlia pegou sua mão com a naturalidade de uma filha verdadeira e juntas caminharam em direção às portas duplas que se abriam para o interior da igreja. O órgão começou a tocar a marcha nupcial, quando as portas se abriram, revelando Maria e Júlia caminhando lado a lado pelo corredor central. A cena era tocante além das palavras. Não apenas uma noiva se dirigindo ao altar, mas uma futura mãe e filha, selando simbolicamente uma união que transcendia documentos legais. Os convidados presentes eram uma mistura eclética que refletia a jornada extraordinária que havia levado àquele momento. Nos primeiros bancos sentavam-se Clara e alguns amigos próximos de Maria, pessoas simples, vestindo suas melhores roupas, rostos honestos iluminados pela alegria genuína de presenciar a felicidade de alguém querido. Do outro lado, representando a família Moreira, estavam Dona Francisca, Ana, que havia se tornado uma aliada surpreendente durante a transição, e alguns poucos amigos de Augusto que haviam superado o choque inicial para compreender a autenticidade do que estava acontecendo. Roberto Cavalcante estava presente, sua expressão uma mistura complexa de surpresa respeitosa e curiosidade genuína. Marina Feldman havia declinado o convite, uma ausência que falava mais sobre seus próprios preconceitos do que sobre a validade da união que se celebrava. Augusto o esperava no altar, vestindo um terno azul marinho que realçava seus cabelos grisalhos e seus olhos que brilhavam com uma emoção que ele não tentava mais esconder. Quando viu Maria caminhando em sua direção, acompanhada por Júlia, que espalhava pétalas com seriedade cerimonial, sentiu que seu coração poderia explodir de pura gratidão. A caminhada pelo corredor pareceu durar tanto uma eternidade quanto um instante. Maria absorvia cada detalhe: o perfume das flores, o som suave do órgão, os rostos sorridentes dos convidados, mas principalmente a expressão no rosto de Augusto, que a olhava como se ela fosse a resposta para orações que ele havia feito durante anos solitários. "Quem entrega esta mulher em casamento?" perguntou o padre quando Maria chegou ao altar. "Eu entrego!" gritou Júlia com sua vozinha cristalina, fazendo a igreja inteira rir com ternura. "Eu entrego mamãe Maia para papai." O momento trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. Não era apenas uma criança participando de uma cerimônia adulta, era uma filha
abençoando simbolicamente a união que completaria sua família. Augusto Moreira, começou o padre, você aceita Maria Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondeu ele, sua voz firme ecoando pela igreja como uma promessa sagrada. Maria Santos, você aceita Augusto Moreira como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Maria olhou para Augusto, depois baixou os olhos para Júlia, que segurava sua mão com força, e finalmente respondeu com uma voz que carregava toda a certeza do mundo. Aceito. Quando os anéis foram trocados, alianças simples de ouro branco que simbolizavam a união de duas vidas que haviam encontrado propósito uma na outra, Júlia aplaudiu com entusiasmo, gritando: agora somos família de verdade. Pode beijar a noiva, anunciou o padre, com um sorriso que refletia a alegria contagiante que dominava o ambiente. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de uma promessa de amor que havia sido construída lentamente, tijolo por tijolo, através de momentos compartilhados de cuidado com Júlia, conversas noturnas sobre sonhos e medos, e a descoberta gradual de que duas pessoas de mundos diferentes podiam criar juntas algo belo e duradouro. Quando se separaram, Júlia se jogou nos braços de ambos, criando um abraço familiar que selou definitivamente a união que havia começado com o choro de uma criança e o coração maternal de uma mulher que havia perdido tudo para ganhar uma nova chance de amar. Agora você é mamãe para sempre, disse Júlia para Maria, suas palavras carregadas da sabedoria pura da infância. Para sempre, confirmou Maria, beijando a testa da menina que havia transformado sua vida de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Conforme saíam da igreja sob uma chuva de arroz e pétalas de flores, Maria olhou para trás uma última vez. O sol da tarde criava um halo dourado ao redor da pequena igreja, onde 3 corações solitários haviam se tornado uma família. A mulher que um dia limpara pisos agora caminhava ao lado do homem, cujas feridas ela havia ajudado a curar. Carregando nos braços a menina que havia sido o catalisador de uma transformação que provava que o amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais. Na entrada da igreja, uma placa pequena, mas significativa, havia sido colocada. Aqui, hoje, o amor venceu todas as diferenças. E quando a limusine os levou para a festa simples que aconteceria na mansão, agora verdadeiramente um lar, Júlia adormeceu no colo de Maria, finalmente em paz nos braços da mãe que seu coração havia escolhido desde o primeiro dia.